Olá, tudo bem? Nós vamos fazer um estudo hoje que eu acho que é muito importante, além de ser um estudo bem atual. E aí eu vou te convidar, inclusive, a checar, dar uma olhadinha nos outros vídeos que nós já fizemos aqui, porque um vai complementando o outro, né? Completando o outro. E aí você pode ter um estudo completo em relação a isso. Hoje nós temos um assunto muito interessante, muito importante. Eu já quero lançar aqui, colocar na minha tela aqui, para que a gente possa começar esse estudo. E, e é um estudo que eu já fiz há muito tempo atrás. Também já apresentei uma live também aqui no canal em relação a isso, mas não está tão completo como é esse aqui. Então, na verdade, é completo, tem um monte de passagem bíblica que a gente pode utilizar, mas ele está dentro de um raciocínio lógico muito mais interessante. E eu quero trazer para você aqui, então, esse tema, o selo de Deus e a marca da besta, que é um tema bem relevante para nossos dias de hoje. E eu quero começar apresentando para você alguns detalhes em relação a isso, né? Então deixa eu só acertar aqui a minha tela para que a gente possa isso aqui, para que eu possa então ir passando, né? Isso. Então veja só, é um detalhe importante dentro do livro de Apocalipse que nós encontramos é, duas passagens bíblicas que tem a ver com o assunto de hoje. Primeiro, no capítulo 7, nós vamos falar sobre isso já já. No capítulo 7, você tem a apresentação do selo de Deus. Nós vamos nos aprofundar em relação a isso. E no capítulo 13, você tem a apresentação da marca da besta. Então, esses são alguns aspectos. Mas para a gente entender um pouquinho sobre a questão de marca e selo, eu tenho que retornar. E eu quero convidar você para que a gente vá lá para Isaías 14, versículo 12 até o 14. Porque aqui tem o primeiro conflito. O primeiro Armagedon, Harmoedet, em aramaico arcaico, e que diz o seguinte: como caíste do céu ao estrela da manhã, se referindo a Lúcifer, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, nessa parte, nós encontramos algumas coisas peculiares. Primeiro, Satanás falando: eu exaltarei o meu trono. Então, ele usurpou, tentou usurpar o trono de Deus. Ele cobiçou, melhor dizendo, o trono de Deus e tentou usurpar o trono de Deus. E assim ele faz. Eu quero que você agora entre no seu módulo analítico, né? Eu quero que você passe a analisar as coisas. Segundo ponto, ele fala que está no monte da congregação me assentarei. E aí eu pergunto a você, qual que era a congregação que Satanás tinha, porque estava no céu ainda? Qual a congregação que ele tinha ali? Então isso a gente avaliar bem essa questão. Outro detalhe, eu serei semelhante ao Altíssimo. Então ele cobiçou, ele quis ser Deus. E nesse ponto, a maior inveja, todo mundo fala assim, ó, Satanás, o problema só foi a inveja, não foi uma sequência de pecados. E entre elas a inveja. Mas uma coisa muito importante, interessante de nós comentarmos aqui, é que tudo isso está relacionado a uma palavra, que chama-se adoração. Satanás queria ser adorado. Essa foi a grande inveja que ele teve. Então, dentro dessa questão dele querer ser adorado, nós encontramos algumas ações que Satanás fez, inclusive de lançar sobre o próprio céu a dúvida. E o seu intento é ele ser adorado e ser prestado culto a ele. Por isso que ele diz: no monte da congregação me assentarei, para que os, os anjos do céu prestassem culto a Satanás. Bom, esse é um ponto importante para a gente avaliar. Um outro detalhe importante para a gente avaliar é o método que ele usa. Satanás usa um método que é o método da contrafação. E o que é a contrafação? É algo que é semelhante, que pode enganar, mas não é o original e não é o certo.
E você encontra na Bíblia vários itens que mostram a contrafação. Por exemplo, Jerusalém contra a Babilônia, a mulher pura contra a prostituta, a besta contra o cordeiro. A besta recebe uma ferida mortal e o cordeiro é morto. A besta, após receber a ferida mortal, é curada e o cordeiro ressuscita. E aí, dentro disso, e são algumas das contrafações, coisas semelhantes que Satanás utiliza como ferramenta. É o seguinte: eu vou fazer algo semelhante ao que Deus faz para chegar no meu intento. Então, é lógico a gente pensar que ele está utilizando de todas as artimanhas porque ele quer ser adorado. E aí como eu falei, eu quero que você fique na sua mente a questão de você ser analítico. Tá? Qual é a saída de Deus para a morte? É a ressurreição em Cristo Jesus. Qual a saída de Satanás para a morte? A reencarnação. Então, cada coisa você vê Satanás trabalhando em cima de argumentos para levar as pessoas a fazerem aquilo que ele quer. Tá? Continuando aqui, nós vamos encontrar também uma advertência. Depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra. Não danifiqueis nem o mar, nem a terra, dizendo, não danifiqueis nem a mar, nem a terra, nem as árvores, até que hajam selados nas suas testas os servos de Deus. Você cortou um pouco ali, mas dá para pegar essa passagem que está em Apocalipse 7, de 1 a 3. Eu quero trazer você agora para meditar comigo aqui. Quando você lê um texto em que o anjo fala, olha, não vai acontecer nada, não vai acontecer o fim do mundo, que é isso que ele está se referindo. Não vai acontecer o fim do mundo enquanto os servos de Deus não forem selados. Então há 2 coisas que você agora analisando que você tem que se perguntar. Primeiro, quando vai ocorrer isso? O fim do mundo. A sequência diz que enquanto os filhos de Deus não forem selados. Tá, então existe um selo. Existe algo que me identifica os filhos de Deus, porque fala os servos de Deus. Identifica os servos de Deus. Então eu tenho que saber sobre isso. E esse é um ponto importante que a gente tem que avaliar. Tá? Um detalhe importante sobre isso é que na Bíblia nos é apresentado o selo de Deus. Esse selo que está em Apocalipse 7, ele é apresentado na Bíblia nos 10 mandamentos, no 4º mandamento. Aí você pode, mas por quê? Vamos analisar. Primeiro vai ler comigo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Um detalhe importante sobre isso, que eu quero trazer para você, é que nesse mandamento do sábado, que é o único que apresenta algumas características de Deus que são importantes, por isso que ele é um selo. E vamos passar alguns detalhes mais claros em relação ao seu selo de Deus. Mas veja o seguinte, nesse mandamento nós encontramos, por exemplo, o nome do Senhor, que identifica a quem pertence os céus e a terra. O cargo dele é Criador e a autoridade dele. E o seu domínio, os céus, a terra, todo o domínio. Então, no mandamento no 4º mandamento, nós encontramos como num selo, avalie. Quando você recebe um selo de alguém, ali tem qual é a figura que está no selo, o que ela representa, qual o território que ela representa, e também apresenta ali qual é o cargo da pessoa que está no selo. E aqui no 4º mandamento
É o único mandamento que apresenta a Deus como Criador dos céus e da terra, como dono de todas as coisas. Então, esse é um dos motivos que o sábado é o selo de Deus. Mas existem outros modelos. Por exemplo, em Ezequiel 20, versículo 20, nós lemos: santificai-me o sábado, por se virão de sinal entre mim e vós, para que saibas que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ah, mas isso aí é do Velho Testamento. Não, a questão não é ser do Velho Testamento. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Jesus fala isso em Marcos. E também afirma Mateus: porque o filho do homem, até do sábado é o Senhor. Porque ele criou. Não existia judeus lá no Éden. E o sábado foi criado no Éden para o homem. Depois, centenas de anos depois, ele foi estabelecido como um marco aos judeus, filhos de Deus, para pregar ao mundo. Os judeus não tinham a ordem de receber a informação e guardar para si. Eles tinham que receber a informação e pregar ao mundo. Pregar sobre o verdadeiro Deus numa terra que estava corrompida. E o próprio Jesus nos diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que os menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. E aquele, por que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5,17. Eu não sei qual a dificuldade que as pessoas têm em ler a Bíblia e encontrar um versículo em que Jesus está afirmando: eu não vim terminar com a lei, e dentro da lei, questão do sábado, eu vim cumpri-las. Ah, não, ele veio cumprir, não precisa mais. Você já imaginou viver num mundo que não existe lei? Porque Jesus cumpriu, não precisa mais nada disso. Não é só o sábado que seria excluído. Se não matar, não roubar, não cobiçar, bater no pai e mãe. Não teria Deus, não precisaria louvar um Deus porque está no mandamento. Então veja, é complicado quando as pessoas dizem que os mandamentos não valem, que elas chegam num ponto que elas não têm muita saída. Em Apocalipse 12, nós temos a característica do povo remanescente de Deus, os fiéis de Deus, os filhos de Deus no tempo do fim, e diz: e o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então nós vimos aqui a importância de guardar os mandamentos, porque é fazer parte do povo de Deus. Um detalhe muito importante sobre isso é que existe 3 mensagens que Deus deu à igreja no tempo do fim para pregar. O primeiro anjo a toda tribo, nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Em Apocalipse 14 nós temos 3 mensagens. Isso é uma mensagem de advertências. E a segunda mensagem diz: caiu a Babilônia. Quem que é a Babilônia? Essa confusão de teologia, essa confusão teológica. A Babilônia não é uma igreja, é uma confederação de teologias erradas que estão levando o homem à perdição. Ela é e será governada por uma meretriz, de acordo com o texto bíblico, mas é uma confraria, uma confederação de igrejas impuras, porque não seguem o que está na Bíblia, mas os seus próprios pensamentos. E isso em todas as religiões, em todas as facções. A terceira mensagem bíblica é a que mais causa impacto, porque ele diz: e seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também se beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Um fato importante nós vemos aqui é que nós temos 2 textos, como eu falei no começo. Um texto que apresenta o selo de Deus e um outro texto que vai apresentar agora a marca da besta, mas ali você tem uma advertência. Em Apocalipse 14 dizendo: não aceite a marca da besta. Por que não?
Porque em Apocalipse 20 você tem a sentença. Vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. E esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos no céu. Depois, na sequência, você vai ver a vinda para essa terra renovada e a eternidade. Mas um detalhe, quem são os salvos que estão lá? Os salvos que estão lá são aqueles que não adoraram a besta, aqueles que em Apocalipse 7 receberam o selo de Deus. Então é importante para a sua salvação você saber qual é o selo de Deus, porque distingue qual é o povo de Deus, e saber qual é a marca da besta, já que essa marca vai fazer com que as pessoas não habitem nem no céu e nem na terra renovada, porque não, não serão aceitos nos céus. É importante a gente saber sobre isso. Em Apocalipse 13, para você começar a entender sobre isso, qual é a marca da besta, nós temos que entender a origem da besta. Em Apocalipse 13 você tem a origem da besta. Ele pôs sobre uma areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Um detalhe importante sobre essa besta que saiu do mar é que ela está ligada à religião, à religiosidade, porque ela fala blasfêmia, e você só pode blasfemar contra Deus. A gente usa o termo blasfemei contra meu amigo, mas a blasfêmia é quando você fala contra Deus. E continuando, e vi uma das suas cabeças com ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Então aquela besta que subiu do mar, local dentro da tradução de profecias, o mar significa águas, e águas em profecia significa povos, nações, tribos e língua. Então essa besta sai do local povoado e vamos começar a identificar o que é essa besta. Essa besta não é pejorativa, é um poder. O besta aqui não é uma pessoa que é burra, não é isso. O besta aqui é um poder. E esse poder ele sai de uma região em que já está habitada. E aí, uma coisa importante, deu-lhe o poder para agir por 42 meses, 1260 anos. E um outro detalhe sobre essa besta, ela se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, a Bíblia está nos dando as características daquele que vai tentar tomar o trono de Deus, se assentar no lugar de Deus. E aqui não é Lúcifer que fez isso no céu. Lembra-se da questão da contrafação? Tudo o que aconteceu acontece semelhante, mas não o verdadeiro. E aqui, em Apocalipse 13, versículo 1 a 8, tá? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. E aqui está confirmando o que eu falei, a blasfêmia contra Deus e dos capítulos no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então é importante identificarmos quem é essa besta e qual é a marca que ela vai colocar. Por quê? Porque aqueles que seguem a besta não habitarão na cidade santa, não estarão no livro do Cordeiro, que é o livro da vida. Então você está agora analisando a vida eterna ou a morte eterna. Aonde você se enquadra dentro disso? Quem é essa besta? Então, se você avaliar, historicamente, ela é a Roma papal, porque ela vem da Roma pagã, e nós vamos estudar sobre isso. Cidade das Sete Colinas, a Bíblia identifica a cidade das Sete Colinas. Ela tem blasfêmia, e a blasfêmia tem a ver com religião. Ela perseguiu 1260 anos, e a Igreja Romana ela lançou uma perseguição de 538 a 1798, dando os 1260 anos, e é responsável por mudar o tempo e a lei. O tempo e a lei. Esse é um outro ponto importante, né? E ela também é a grande Babilônia.
é a mãe das meretrizes, ela faz parte dessa Babilônia. E aqui no capítulo 17 de Apocalipse, nos apresenta essa questão do romanismo ser a mulher impura que coordena toda essa grande Babilônia, que na testa dela está escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Peraí, então você está falando que a igreja romana ela é a líder da Babilônia? Infelizmente sim, porque é o que a Bíblia está dizendo. Aliás, eles se preocuparam tanto com isso que no Concílio de Trento, em 1500 e alguma coisinha, eles tentaram mudar a maneira de se interpretar a Bíblia para tirar esse foco da Bíblia sobre eles, e a partir daí vieram as interpretações que temos hoje, futurismo, preterismo, dispensacionalismo, que dividiu o mundo cristão. Isso foi sério. Tá? Depois disso, você tem uma segunda besta em Apocalipse 13, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres. Agora note, essa subiu da terra, local que não era habitado. Então veja como a Bíblia vai se completando, né? Ela tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro e falava como dragão. Um detalhe importante sobre essa: quem é essa besta? Todas as características elas batem com os Estados Unidos, porque nasceu como nação, com o princípio da liberdade religiosa, mas depois falaria como dragão, e agora ela já está se juntando, ela já está se unindo e impondo as suas leis ao mundo, e ela imporá isso com muito mais veemência ainda. Então, nós temos 2 bestas, a primeira besta representando o poder romano, o romanismo, e a segunda besta representando os Estados Unidos como nação que se unem. Mas o que eles farão? Esse é o ponto. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Então agora a segunda besta vai fazer com que a primeira besta seja adorada como foi no passado. E faça uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Mas que ferida foi essa? Bom, em 1798, General Berthier invadiu Roma e prendeu o Papa e decretou, amando Napoleão, não há Deus. Isso foi decretado pela França, mas ele prendeu o Papa. E a partir daí, então, o poder que existia da igreja romanista, a igreja católica romana, sobre os reinos foi ferido. Eles perderam, mas a Bíblia não diz que eles vão voltar, e eles já estão voltando a ter poder sobre as outras pessoas. E o que é essa imagem? Essa imagem se refere a um sistema legislativo, leis. Essa imagem, a primeira besta, formará quando a união do Estado com a igreja vai impor um dia de guarda. Porque existe um dia de guarda na bíblica e existe um dia de guarda que está sendo imposto. Nós vamos estudar sobre isso. Aqui eu fiz questão de trazer para você o texto em grego, para não ter dúvida. Aqui está o texto do original grego da Bíblia grega bereana. Nós vamos usar esse texto porque aqui você encontra o que faz essa segunda besta. Faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres e livres e céus, lhe seja posto uma marca na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, nós temos 2 bestas, e essas 2 bestas compactuam juntos. Mas, continua aqui, eu quero saber qual que é a marca da besta. Aqui é preciso sabedoria, continuando Apocalipse 13, e diz: quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é um número de homem, e seu número é 666. É por isso que você já deve ter visto várias vezes, quando coloca a marca da besta, número 666. Eu vou hoje até o ponto de explicar para você o que é o 666. Tá? Primeiro, quando o ser humano foi criado, o homem foi criado, a imagem semelhante de Deus, isso ocorreu no dia 6º, no 6º dia. Então, essa marca 666 tem que ver com a questão da humanidade. E
essa marca, essa 666, vai causar conflitos. Porque no Apocalipse 16 diz que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos demônios que fazem prodígio, aos quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O dia do Deus Todo-Poderoso é o juízo final. E esses 3 espíritos, eles saem para reunir os reis da terra para brigar contra Deus. Mas um detalhe importante, esse 666 é uma trindade satânica. Semelhante, lembra que eu falei com você que é uma semelhança entre o que Deus faz, Satanás faz algo semelhante? Pois bem, assim como Deus tem a trindade, Satanás também tem a sua trindade satânica. Assim como Deus tem a mensagem dos seus 3 anjos, Apocalipse 14, você tem 3 espíritos imundos em Apocalipse 16, e eles estão indo fazer o quê? Eles estão indo para guerrear contra Deus. Esse é um ponto importante para a gente avaliar. Então hoje eu quero me ater com você em relação a esse número 666, que representa então um número de homem e não um número de um homem, como já foi pregado no passado por muitas pessoas. Ele representa um poder, e no próximo estudo nós vamos estar falando sobre isso. Então, no próximo estudo eu vou estar falando com você sobre, finalmente, o que é a marca da besta? Você já viu até aqui que é importante você saber. É importante porque tem a ver com a sua salvação. E agora? Você quer saber exatamente qual é o selo de Deus e a marca da besta, a importância de cada um? No selo de Deus você viu que os filhos de Deus serão selados. E você viu também que no céu, por 1000 anos, depois na terra renovada, não se encontrarão pessoas que adoraram a besta. Eu tenho que saber o que é essa marca. No próximo estudo nós vamos estar falando sobre esse assunto, e eu quero te convidar para não deixar de estudar, porque isso tem a ver com a sua vida eterna, a sua salvação. No próximo estudo vamos falar sobre qual finalmente é a marca da besta e como você pode evitar de ser marcado. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo estudo.